Olá, queridos. Boa noite para vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja convosco. Amém. É um prazer muito grande poder estar aqui convosco nessa noite. E eu me sinto honrado e grato por Deus, por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aqui nessa noite para vos deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Amém. E o texto que eu gostaria de tomar por base hoje, eu queria falar de um assunto bem interessante e de relevância na casa de Deus, né? Tendo em vista que alguns fatos que vêm acontecendo, tá certo? Então, o texto que eu gostaria de tomar por base está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, né? E versículo 38, 39 e 40. Depois nós vamos pular para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 1 a 4, ou a 5, melhor dizendo, tá certo? Então vamos lá. Lucas, capítulo 23, versículo 38, 39 e 40. Diz assim: E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Era o título que os romanos colocaram sobre o cume da cruz, né, em 3 línguas. Né? Isso porque era em hebraico, grego, romano e hebraico. Grego era a língua da sapiência na época, a língua da sabedoria. Né? Os romanos, em Roma, em latim, porque era a maior potência mandatária. Né? Então, era a língua que representava o poder, tendo em vista que Roma comandava tudo na época. Roma foi um grande império, né? E língua hebraica, que era do poder religioso, no caso dos judeus. Então são 3 línguas: grega, a sapiência dos gregos; romana, que era o latim dos romanos, que era a maior potência mandatária da época; e hebraica, porque era a língua do poder religioso, no caso dos judeus, né? No caso do judaísmo. Versículo 39 do capítulo 23, versículo 38 que nós lemos. Agora vamos ler o 39 e o 40. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos seguir mais a leitura adiante. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ou seja, uma pergunta: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Só até aqui. Agora vamos ler o carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, de 1 a 4. Diz assim a epígrafe do texto: Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Ponto. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou em vão, que é a mesma coisa, né? O significado de debalde é em vão. A espada, pois não traz em vão a espada. Traduzindo, né? Pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador
para castigar o que faz o mal. Versículo 5, para finalizar agora esse texto. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ok? Vamos tentar entender um pouco isso aqui, né? E por que eu li esse texto? Me parece que nós estamos vivendo uma época de um cristianismo que tornou-se conivente com o erro, quando não omisso, né? Nós falamos de um Deus que é bom, de um Deus amoroso, de um Deus piedoso, de um Deus que se arrepende de fazer o mal quando o homem muda a rota do caminho ruim que ele está levando e arrepende-se de fazer o mal. É uma linguagem que o autor utiliza-se para você entender dentro do seu raciocínio humano. Existem linguagens na escritura que o autor utiliza só para você compreender. Do contrário, se ele não usasse esses tipos de linguagem, não só essas como parábolas, figuras, alegorias, etc. e tal, você não entenderia o reino de Deus e nem as ações de Deus, né? Me parece que nós estamos apregoando, né? Só um Deus misericordioso, bondoso, piedoso, amoroso, que eu também compreendo, que são atributos de Deus. E não apregoamos o outro lado. Nós dizemos que Deus é bom, sim, também concordo plenamente, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus é só bom? Deus é um ser que não cobra, que não exerce juízo sem misericórdia, ou seja, Deus só exerce juízo com misericórdia, mas não exerce juízo sem misericórdia sobre aqueles que praticam mal? É a pergunta que fica no ar, né? Deus é um Deus piedoso. Por exemplo, Deus perdoou os pecados daquela mulher, né? Quando os fariseus o pegaram, levaram até Jesus para testar Jesus, uma mulher que foi apanhada em adultério. E segundo a lei de Moisés, o adultério era um crime passível de morte por apedrejamento. Levaram aquela mulher até Jesus e falou: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. Jesus disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos foram embora, um a um, começar pelos mais velhos. Jesus mostrou que todos nós temos pecados. Mas e aí? Como fica a questão aqui? Se todos nós possuímos pecados e se todos nós temos pecados, como fica a questão? Deus se tornou um ser conivente com o erro? Deus se tornou um ser omisso ao erro? Não, de fato não, né? Deus é um ser que ele tem os seus agentes para exercer juízo. É o que diz, por exemplo, esse trecho do Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Ali estavam dois homens que foram crucificados perante a lei romana. Esses homens deveriam ser crucificados por quê? Esses homens cometeram um crime de sedição. E quem cometia, por exemplo, um crime de sedição, de revolta, de motim, esses homens iriam para a cruz, né, que era uma morte vergonhosa, era uma pena que se aplicava dura, severa e vergonhosa. Eles iriam para a cruz e seriam crucificados publicamente, né? E eles estavam ali crucificados, porque era uma lei posta pelo Império Mandatário. Não só eles, lá atrás os assírios já faziam isso também há muito tempo, morte de crucificação. Mas era uma pena também dentro do Império Romano, que era a maior potência mandatária da época. De um lado, você tem um ladrão da cruz que falava para Jesus o seguinte, eu vou reler aqui para você novamente. Olha o que ele dizia aqui. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Era um homem que foi para a cruz porque errou, porque transgrediu a lei do Império Romano, estava recebendo a justa paga, mas ele não tinha humildade para reconhecer o seu erro, não tinha humildade para reconhecer que ele estava recebendo o juízo de Deus sem misericórdia sobre os seus erros. Ele estava pagando pelo seu erro. Por um outro lado, você tem outro ladrão que o repreende dizendo,
E um dos malfeitores que estava pendurado, esse blasfemava, né? O outro dizia o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ele repreende o outro pelo mal que fez, ele repreende o outro porque estava blasfemando contra Jesus, né, pedindo para que Jesus o tirasse da cruz, se ele realmente fosse o Filho de Deus, né? Se tu és o Cristo, se tu és ungido de Deus, desce da cruz, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro não, o repreende. Ele fala, você não teme esse rapaz? Ele foi para a cruz injustamente. Morreu, está morrendo na cruz de maneira injusta. Mas nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Aqui você tem duas analogias, né? Nesses dois ladrões você pode entender duas coisas aqui. Existem pessoas que elas erram, estão recebendo a justa paga do seu erro, mas ainda assim querem se justificar, né, diante dos seus erros. Querem tirar o seu da reta e colocar alguém na frente o porquê que ele cometeu o erro. Já o outro não. O outro teve humildade, reconheceu. Nós estamos aqui porque nós transgredimos uma lei. E nós estamos recebendo a justa paga. Ora, Jesus perdoou o pecado daquele que se arrependeu, teve humildade de reconhecer o seu erro, se arrependeu e pediu ali ele perdão, praticamente pediu perdão dos seus pecados. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe perdoou. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É uma realidade. O outro não se arrependeu. Agora vamos entender isso aqui. Essa lei já havia no Império Romano. Jesus foi um líder influente em Israel. E quando você lê os livros do Evangelho, em nenhum momento você vê Jesus, por exemplo, criando ou chamando alguém para abolir essa lei que havia no Império Romano. Jesus era um líder influente, você vê que ele influenciou várias pessoas, grandes líderes, homens que tinham um poder aquisitivo, pessoas que tinham uma alta patente, né, não só no Império Romano, mas em Israel, buscavam ir ter com ele. Mas em nenhum momento Jesus criou um movimento para tirar essa lei. Muito pelo contrário, Jesus estava na cruz, tinha poder de tirar aquele homem de lá, da cruz, ele tinha poder. Lembra, por exemplo, quando ele estava orando no Getsemane, ou no jardim, no Monte das Oliveiras, e que foram pegar Jesus. Os soldados romanos vieram ali pegá-lo. E de repente Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz para Pedro: Pedro, você acha que eu não tinha poder para pedir ao meu pai para mandar uma miríade de anjo? Ele tinha poder para livrá-lo, livrar ele mesmo da morte de cruz, mas ele sabia que teria que ir para a cruz, porque ele podia ter feito tudo o que ele fez, falado palavras extraordinárias, ter curado, ter dado vista aos cegos, fazer mudos falarem, cegos veem, surdos ouvirem, e etc. Paralíticos andarem, mas se ele não fosse para a cruz, o caminho ainda estaria fechado. E ele fez tudo aquilo, né? Fez tudo isso. Mas ele deveria ir para a cruz. Ele mostra para Pedro que ele tinha poder para se libertar daquilo, para se livrar do seu próprio corpo da crucifixão, mas ele não fez isso. Ele tinha poder de tirar aquele ladrão da cruz? Tinha, mas ele não tirou. Porque Jesus não vai contra uma lei posta para que haja organização no império, muito pelo contrário. Aí você entra, por exemplo, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Ora, não quer ver sobre si a espada das autoridades? Que potestade é que é autoridade? Que está posta aí para exercer juízo, né? São policiais, são magistrados, né? Etc. e tal. Estão ali para exercer juízo. Se você vai contra isso, você vai contra o próprio juízo de Deus. Se você não quer ver
com problema perante a justiça humana, ora, faz o bem, trilha o caminho certo. Porque se você trilhar o caminho errado, certamente você verá sobre si o juízo de Deus sem misericórdia, porque são pessoas postas, são servos postos por Deus. E olha o que ele diz aqui. Porque ele é ministro de Deus. A palavra ministro aqui no original grego é diácono. Porque diácono quer dizer o quê? Aquele que serve, o servo. Eles são servos de Deus. Porque é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou seja, em vão, a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ser cristão, nós entendemos que Cristo morreu na cruz por nós, porque nós éramos pecadores, somos pecadores, a nossa natureza ainda é má, mas fomos separados. Isso aqui é uma outra história, né? Contudo, essas autoridades que foram postas e que estão aí, foram autoridades postas por Deus para exercer juízo. Imagine você se não houvesse essas autoridades, certamente haveria um caos na sociedade, certo? Então pensa nisso, tá certo? Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que ele muda a sua história quando você está disposto a abrir o seu coração para ele mudar a sua história. Mas se você transgredir a lei posta, a lei estatal mesmo, né? Se você transgredir, certamente também se verá com o juízo de Deus sem misericórdia sobre a sua vida. Isso é cristianismo também. Cristianismo não é desordem, cristianismo não é bagunça, cristianismo não é conivente com o erro toda hora. Nós apregoamos arrependimento, amor e perdão, sim, mas nós também entendemos que Deus exerce juízo sobre as más obras. A Bíblia está repleta disso. Ananias e Safiras mentiram ao Senhor no tempo da graça e foram mortos. Né? Como você tem no Antigo Testamento, Deus castigando o seu próprio povo por causa de injustiça social. Tá certo? Fico com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.